Espera em pé, irmãos, fazer uma oração para nós começarmos. Senhor Jesus, queremos te louvar e te agradecer, meu Deus, por mais uma oportunidade. Estarmos na sua casa, juntos, reunidos, sob o mesmo propósito, que é aprender a sua palavra, que é disseminar conhecimento, que é rever, fazer releituras de conceitos que às vezes são esquecidos. Essa temática desse trimestre tem sido muito importante. Tem sido a defesa da fé, mas não a fé alheia. É uma hermenêutica. Nós estamos sendo convidados, meu Deus, a refletirmos sobre o que nós acreditamos. Essa é a defesa da nossa fé. Não é um embate com o desconhecido, mas é um embate interno, é uma reflexão interna. Então, meu Deus, aquele professor que nessa manhã acordou voluntariamente, se dedicou na semana, traga à sua mente a luz, a claridade, para que ele possa transmitir o seu conhecimento. E o aluno logo mais, que está chegando, que vai vir com o coração aberto, meu Deus, tanto para somar conhecimento quanto para aprender. Nas suas demais idades, meu Deus, desde o pequenininho até a classe superior, meu Deus, até aquele mais avançado em idade. Tragam em paz. Nos dê um bom momento na sua presença. Nós reafirmamos o que ouvimos ontem. Tudo sempre para a sua glória. Nós te agradecemos por mais essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Mais uma lição, graças a Deus. É a nossa última lição trimestral. Na aula da semana que vem, irmão João, nós teremos uma aula única de adultos. É a aula de descanso para o professor. O professor pode acordar um pouquinho mais tarde no domingo, pode descansar, porque a aula do encerramento vai ser feita de forma única com um professor convidado. A gente vai seguir essa temática e já temos também o conteúdo do próximo trimestre que já foi compartilhado lá no grupo, né? Então, olha que coisa importante, professor. Hoje você termina o momento de preparo da apologética, ou seja, defesa da fé. Nós tivemos aí os 3 meses iniciais e já convidado para se preparar para o próximo tema, irmão John, para a batalha do próximo tema. Irmãos, aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu espero que não aconteça com ninguém. Eu preparei todo o meu conteúdo pragmático de hoje, toda a minha aula. Não, pode chegar, filha. E eu esqueci a aula em casa. Olha que interessante. Todo o meu rabisco, então eu vou usar aqui do que a mente trouxer a lucidez e vou pedir a desculpa por alguma eventual falha. Acontece nas melhores famílias, e principalmente quando a gente está com sono. Eu mandei a aula de número 10 para o tablet e hoje na aula de número 10, né? Já passou faz tempo. Acontece. Na aula da semana, vamos ver o que a mente traz, né? Vamos ver se a mente está boa, irmão John. Vamos ver se eu tomei meu ômega 3 da semana. A aula da semana passada foi a aula de número... Não, 11. Eu mandei a 10, eu não mandei nem da semana passada, mandei da semana retrasada. Olha, tava dormindo mesmo, irmão Luiz. Tinha tomado café. A aula da semana passada nós falamos sobre o quê, irmãos? Vamos relembrar. E essa didática é a minha sugestão para que a gente sempre empregue em sala. Comece a sua aula lembrando do que foi dito na semana passada. O ensino, ele só é válido quando nós fazemos ele de forma cíclica, né? Sempre revisitarmos assuntos. O que falamos semana passada? Quem me ajuda? Fala só um pouquinho mais alto, irmão. Eu tô surdinho. Salvação não é obra humana. Olha que assunto interessante. Me lembro muito bem da divisão, que é a divisão habitual da revista, onde nós somos apresentados ao tema no ponto 1. Nós vemos conteúdos históricos no ponto 2. Nós fomos apresentados a doutrinas e sistemáticas no ponto 2. E no ponto 3 nós trouxemos para o presente momento. Como funciona esse sistema e quais são os principais riscos para a nossa fé desse tema. Na semana passada teve uma coisa interessante, eu não vou fugir do tema, porque eu esqueci ele, mas foi feita uma pergunta. E se eu puder dar uma sugestão, comece essa semana refazendo perguntas para os alunos. Eu percebi que algumas pessoas saíram com uma certa interrogação na cabeça. Nós perguntamos quem tem certeza da salvação e nós pedimos para que as pessoas ficassem de pé. Tirando o Samuel, que não tem certeza da salvação, não esse, o Samuelzinho cadeirante, que ficou muito bravo comigo, que ele não pôde se levantar. Mas olha só que importante, irmãos. Nós precisamos vir à igreja sabendo que nós temos plena, irmão Luiz, certeza da nossa salvação. Mas não pela nossa competência, não é meritória. Foi isso que nós explicamos na semana passada. Então, sobre essa temática, traga o assunto da aula de hoje, porque a salvação ela nos foi dada gratuitamente, é um ato de graça.
e acreditamos que somos plenamente salvos porque nós acreditamos no ato salvífico da morte de Cristo. Cristo ter morrido é a nossa certeza de salvação, em cruz, e ressurgido após o terceiro dia. Amém? A aula de hoje é a aula de número 12. Título da aula de hoje que eu esqueci? Pelo menos a revista vai me ajudar a não falhar. A igreja tem uma natureza organizacional, irmãos. Olha só que interessante, eu estava pensando essa semana. Essa temática é justamente um dia após uma reunião administrativa. Não é interessante, irmão João? Parece até que foi planejado, né? Eu diria até que parece ter um dono nesse lugar e que ele gosta de orquestrar algumas coisas, como a gente tem uma reunião administrativa num sábado à noite e no domingo aprendemos sobre organização. A palavra-chave da aula de hoje é organização. Então, professor, minha sugestão, comece em classe após esse primeiro momento de relembrar e refrisar os assuntos da aula passada, colocando a palavra cheque, a palavra-chave como sendo oportunidade. O que é organização? E aí os irmãos vão ter as mais variadas sequências. A doutrina que nós vamos aprender nessa aula de hoje é a doutrina da são apologéticas que são apresentadas sobre uma doutrina. A doutrina de hoje é a doutrina da Pode falar, amor. Não, é uma doutrina. A organização é o título da lição. Nós aprendemos a doutrina, irmãos. Nós somos apresentados ao termo eclesia, a doutrina da igreja, né? Então, assim, nós temos um sistema, ele é uma organização, ele é um organismo organizado, ele é um organismo vivo e ele precisa ter as suas formas de organização. Certo, irmão Luiz Carlos? Nós podemos fugir a essa temática de sermos organizados? E eu vou parar e dividir isso em duas etapas. Posso fugir essa temática, Daniel? Como igreja, nós podemos ser desorganizados em nenhuma das maneiras, tanto na forma prática. Tem horário para começar a aula, não tem? Tem horário? Isso é a forma prática de ser organizado. Tem horário para terminar, não tem? Eu preciso ser organizado para começar, preciso ser organizado para terminar. Só que a temática, a exposição de hoje, ela vai um pouquinho além. Ela vai falar sobre a organização também social. A igreja precisa ter um CNPJ, não precisa? Posso abrir um ponto de pregação na porta da minha garagem? Pode, mas isso não é uma igreja. É um ponto de pregação. Ah, mas eu achei que a igreja era reunião de pessoas. Não necessariamente. Nós aprendemos que igreja, do termo eclesia, é retirados para fora. É isso? Nós vamos aprender que a igreja, então minha sugestão é passar pelo tema, né? A igreja tem uma natureza organizacional. A igreja vem do termo retirados para fora, assembleia, e ela tem uma parte organizacional que é necessária, uma parte civil que é necessária, e uma parte organizacional prática, que são nas suas aplicações. Então, irmãos, ontem nós aprendemos, olha só que interessante, eu não vou parar muito na temática de ontem, porque quem assistir isso depois não vai entender o contexto. Mas a gente pediu ontem algumas apresentações de documento, irmão Luiz. E parece que é uma coisa tão chata, né? Eu tenho que apresentar o meu CPF, eu tenho que apresentar meu RG, eu tenho que ter uma carteirinha para fazer parte da igreja, eu preciso seguir esse sistema. Foi até colocado ontem a questão da LGPD, é um tema contemporâneo, né? Mas existe uma lei que não permite que eu forneça os dados se eu não quiser. Como que funciona isso? Nós temos todo um amparo legal, mas nós precisamos entregar essa parte de organização dentro da nossa instituição. A nossa igreja, irmãos, ela precisa ter um AVCB atualizado. A nossa igreja... Hã? Qual parte, gente? Desculpa. Um AVCB atualizado. É um laudo de bombeiro. Nossa igreja, se ela não tiver um laudo de bombeiro, ela tem que estar com a porta fechada, sabia disso? Por isso que quando o pastor fala assim, irmãos, o banheiro dos deficientes precisa estar totalmente disponível. Ah, mas o Samuel nem veio. Né? A forma, de repente, da gente pensar, lá pode ser um quartinho da bagunça, não pode. Sabe por quê? Realmente, ele está certo. Se entrar uma fiscalização, olhar e falar assim, olha, pelo menos, irmãos, eu posso falar porque é da nossa casa, nós temos pelo menos 10 itens que fecharia a porta das igrejas hoje. 10. O banheiro é uma delas, você sabia disso? Se nós não tivermos um banheiro deficiente, irmão Luiz, disponível, lacra, paga uma multa e só pode abrir depois que nós atendemos a necessidade. Olha que interessante, como a palavra organização, irmão John, faz muito sentido. Poxa vida, mas eu sou espiritualmente suficiente. Eu gosto de orar, eu vim aqui para incomodar os moradores dessa terra. Continua assim, continua não tendo a organização que a gente vai ser incomodado, irmãos.
E por mais que a gente faça tudo certo, nós temos uma natureza de perseguição, nós seremos perseguidos fazendo a coisa certa. Então, fazer errado é uma chance ainda maior, né? E o contexto inicial da aula de hoje, ele apresenta uma figura emblemática, irmãos. Emblemática. Sim, irmão Luiz. Uhum. Então, aqui é uma defesa, não tem um ensinamento. Então, isso aqui nos ensina muito, também nos ensina, também nos doutrina a termos organizado. Sim. Porque tudo é organizado. Se nós olharmos aí, mesmo o sistema do universo, tem tudo organizado, tudo obedece uma Então, é uma alerta para nós, porque temos que se organizar para ter para entrar no céu. Sim, sim. Temos que ser organizados até para entrar no céu. O irmão Luiz falou uma coisa que é interessante. Tudo no nosso sistema obedece uma regra. Já parou para pensar que isso é verdade? Realmente, tudo obedece uma regra. E geralmente nós tendemos a desobedecer as regras que têm conflito com a gente. Essa é uma parte final. Eu gostaria de, no final, falar sobre obediência de regra, porque eu quero provocar uma reflexão. Sempre, irmãos. Na aula de professor, a gente tenta provocar reflexões. Antes disso, nós somos apresentados com um pastor. A temática dessa aula, se não fugir a memória, eu não estiver falando da próxima aula, nós somos apresentados a um pastor eloquente e forte, irmão João. Qual é o nome desse pastor? Nós somos apresentados na aula de hoje a um pastor eloquente e forte. Aquela pessoa que quando Paulo precisava de um apoio menos amigável, isso, ó, tá vendo? Já começou a aparecer os murmúrios, é ele mesmo. Ele mandava essa pessoa. E aí fiquei curioso, Rodrigão. Caramba, quais qualidades essa pessoa tem? Professor, o que você sabe sobre Tito para me ajudar a concluir essa manhã? Quais são as informações que você pesquisou? Vamos dividir, já que eu esqueci a minha revista? Isso não foi nem de propósito, mas é uma coisa interessante. O que sabemos sobre Tito, que é parte do primeiro ponto da revista de hoje? O que sabemos? Quem me ajuda? Você conhece Tito, filha? Ai, eu ainda não cheguei, pai, eu tô em Mateus. Tá bom, filha. Daqui a pouco você chega no Tito. O que você conhece de Tito? Quem pode me ajudar? Só uma pessoa. É o tema da lição de hoje. Nós vamos falar sobre a organização com base numa orientação que foi dada a Creta, não é isso? E nós vemos Paulo enviando Tito a Creta. Já estou dando uma informação. Essa eu já sabia. Essa era. Se perguntasse para mim, era isso que eu ia falar. O que mais? Quem era Tito? Onde ele nasceu? Vocês estão lascados. Se fosse eu na sala de vocês hoje, vocês estavam perdidos. Opa! Começou a aparecer aqui, ó. Além disso, também, não falo para a função que autorizou, teve uma pessoa com autoridade, foi Paulo, e comissionou, deu autoridade para ele a vida dele. Olha que interessante. Então, eu tenho duas informações importantes aqui. Pelo menos 5, irmãos. Estamos numa aula de professor. E eu sei que talvez você ainda está dormindo, porque terminamos ontem tarde, mas tem uma cidadania dele grego. Temos uma autorização ou uma subordinação relacionada direto com Paulo. Uma informação de Tito, Jabinho. Me ajuda aí. Jabinho e Leila. Uma, além dessa. Ah, não é meu dia de dar aula. É meu dia de semana que vem. Uma Maria. Martinha. Eu adoro que quando eu falo nos nomes, as pessoas vão abaixando a cabeça. Sara. Marluce. Era sua professora. Hã? Não era Leópolis, era outro. Boa, boa. Olha como é interessante. Como eu vou aprender sobre organização, a nossa referência de organização dessa manhã é um personagem enviado para uma cidade. Sem a gente saber desse personagem. Olha que curiosidade, irmão Luiz. Né? Não! Esse aí é a parte bonzinho. Sabe Ruth e Raquel? É tipo Tito e Timóteo. Timóteo era mais brando, né? Quer uma curiosidade? Timóteo foi convidado a tratar alguns problemas que o Tito foi enviado e não conseguiu resolver. Foi muito brando, ele era muito amoroso. Também era sob a autoridade de Paulo, mas Tito era aquela pessoa assim, olha, eu tenho a igreja do Vila Ema para resolver. Senhora?
Sim, carismático. Olha que interessante a palavra. Eu tenho a igreja do Vila Ema para resolver, irmão Dila. Eu mando um Tito. Entenderam o contexto agora? Eu preciso mandar um pastor para Vila Ema. Eu não mando um Timóteo. Eu mando um Tito. Ah, vocês entenderam a referência, né? Olha que interessante. Está escrito na sua lição, professor, que ele tinha uma habilidade de liderar. Olha quantas características. E ele é enviado para uma cidade. Qual cidade, Rodrigão? Você já falou aí, por isso eu perguntei para você. Obrigado. Creta. O que é? Hã? Hã? Isso, perdão. Uma ilha, perfeito. Olha só que interessante. Diga, irmão John. Eu, sinceramente, eu estou apenas acursando o pessoal, mas eu sei. Tá certo. O senhor é uma pessoa que está um passo à nossa frente, irmão John. Muito obrigado. É sempre um prazer ter alguém como o senhor na sala. É. Olha só que interessante. Irmãos, ele está falando sobre uma ilha. Olha, vamos pegar um pouquinho o contexto, que tem o nome de Creta. Se você quiser associar um pouquinho do comportamento para onde ele foi enviado, quando você quer ofender alguém, e você fala assim, você é um cretino, você está elogiando, está ofendendo, conseguiu associar para o contexto que ele foi enviado? É muito parecido. Eu vou mandar, quando eu terminar a aula, um resumo da carta de Tito, mas é literalmente sobre esse contexto. Os cretinos, não é cretino, esqueci o nome da palavra, mas cretense, obrigado. Pode ser associado com cretinos, por quê? Porque a cultura era uma cultura muito forte, a parte mitológica era muito forte. Eles acreditavam na figura de Zeus, o deus mentiroso, o deus galante, o deus que gostava de usurpar mulheres. Essa era a cultura, irmãos, que uma ilha tinha, muito provavelmente na parte de Atos, quando eles voltam e vem aquele momento de Pentecoste, Pedro apresenta a figura de Cristo, alguns judeus se convertem e voltam para essa ilha, que era uma parte estratégica. Comercialmente, toda vez que a gente fala de um lugar cercado por água, é uma parte estratégica comercial. E o Paulo percebe o seguinte, olha, tem uma igreja lá, essa igreja ela está formada, é um excelente polo de exportação, é um excelente lugar que a gente pode exportar esse tipo de informação, só que nós temos líderes nessa igreja que eles não replicam o Cristo, eles replicam a cultura local. E nós estamos falando hoje sobre organização. Não vamos trabalhar a sistemática de organização do mundo. Nós precisamos replicar. A carta de Tito ela é dividida em várias partes. Ela tem um poema bonito no meio. Ela tem um trocadilho que uma pessoa falou sobre Tito. As palavras da carta de Tito, não, perdão. As palavras em Tito não eram palavras às vezes de Paulo. Ele leu um poema que foi dito sobre a cidade para onde Tito foi enviado. Olha que interessante. E ele faz um contraste. Nós não devemos servir a Zeus. Nós devemos ser cristões, nós devemos ser pequenos cristos, nós precisamos repetir um comportamento ilibado e devemos ser organizados. Esse é o contexto da primeira parte da aula, irmãos. Apresentar essa cidade, apresentar Tito como sendo a pessoa enviada para esse local. Alguns historiadores acreditam que Tito era irmão de Lucas, não tenho comprovação suficiente para afirmar isso para vocês, mas é uma ideia, uma corrente muito forte, nenhuma técnica, nenhuma cravada, mas olha quanta informação para a gente começar a falar sobre o contexto organizacional da igreja. E aqui, avançando um pouquinho mais, se esse era o contexto, Tito, ele é dividido, uma carta direcionada para Tito é dividida em 3 grandes etapas. Essa carta ela começa com a sua introdução, ela começa falando sobre os valores morais que nós precisamos ter e civis, ou civis. Essa é a temática de organização, irmãos. Sobre essa ótica, nós somos convidados, no ponto 1, a refletir. No ponto 2, falamos sobre a parte da institucionalidade e organização, amorzinho, obrigado. E no ponto 3, nós trazemos de novo uma questão atual. Irmãos, a Bíblia me orienta a desobedecer? Estou falando sobre organização. Não? E se eu falar que Deus premia a desobediência? Isso está escrito na sua Bíblia. E se eu falar que Deus premia... Olha só o ponto, nós estamos falando sobre organização e aula de professor. Por quê? Para que a gente reflita. Existem alguns tipos de desobediência que elas são estimuladas, ponto e vírgula, recompensadas por Deus. Quem me dá o exemplo de uma? Estamos falando sobre organização.
Boa. Exemplo do Daniel. Olha aqui, está escrito Daniel. Vamos ver se eu estou bom de memória, Regina. Não estou olhando, hein? Daniel 6:22. Vamos ver se eu estou bom de memória. É que Daniel, modesta parte, eu preciso lembrar, né? Os outros livros aí, os outros... Talvez eu não consiga. Daniel 6:22. Estou falando que a Bíblia me referencia recompensa por desobediência. Porque eu quero traçar um limite do termo organização. Por favor. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do seu anjo para que não me fizesse dano, porque fui achado em mim inocente diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito. Daniel infringiu uma lei. E quando ele infringiu uma lei, ele falou o seguinte, olha, eu infringi a lei, eu desobedeci, mas contra você eu não fiz erro nenhum. Uma desobediência civil. Qual que é o limite, Rodrigão? De obediência civil. Até onde, irmão Dila, vai a nossa questão de obediência, Mandai? Civilmente. Se hoje baixar um decreto com alguma orientação, nós ouvimos aqui decretos de orientação. Há 2 anos atrás foi publicada uma legislação de voluntariado, que nós vamos ser obrigados a assinar, irmão Luiz. Não foi isso que a gente ouviu ontem? Eu preciso me declarar que eu sou voluntário para fazer o que eu faço. Até que ponto eu tenho que obedecer essa lei? Essa é a reflexão. Nós estamos falando de organização e que a igreja é um organismo vivo e precisa ser organizado. Não, eu não sou desse mundo. Eu não tenho obrigação nenhuma, irmão John, de obedecer à parte legal desse mundo. Eu sou cidadão de uma outra cidade. É assim que funciona? Qual que é o limite? Se for contra a palavra de Deus, aí a gente não sabe o limite. Daí no ponto que Deus ensina É um bom começo de raciocínio. A Regina disse que se vai contra a palavra de Deus, talvez seja a linha de limite. Olha que interessante. Paulo ele é chicoteado. Paulo ele conta os exemplos de tortura dele. Em todos os exemplos de tortura dele, ele submeteu à legislação local. E era contra a palavra de Deus. Concorda que o limite talvez seja um pouquinho mais apertado? Eu concordo, é uma boa linha para a gente começar a pensar. Nós estamos começando a traçar um paralelo. A palavra de Deus pode ser o primeiro fator. Só que Paulo, quando toma chicotadas, ele toma chicotadas por fazer o que era certo. Por fazer o que era a palavra de Deus. Mas ele se submeteu a tomar as chicotadas. Não era contra a palavra de Deus? Por que eu vou se submeter a ser chicoteado? Vou dar um outro exemplo ainda. Por que eu vou para o Coliseu? Por que eu vou me entregar à morte se eu estou fazendo o que é certo? Não, sobre mim não. Ah, Daniel, mas em determinado momento falou que ele estava num lugar e chegaram chegaram para prender ele. Quem prende, pessoal, me ajuda? Soldados para prender ele e desceram ele por uma cordinha na janela e ele conseguiu escapar. Mas em determinado momento ele precisou sofrer certas torturas por seguir a palavra de Deus, irmãos. Qual que é esse limite? Porque nós estamos falando sobre organização. É interessante, né? Sermos colocados para refletir nessa manhã sobre isso. Eu pensei bastante e eu confesso para vocês que a minha conclusão ela foi um pouco dúbia sobre a questão de ter uma linha que separa o certo do errado. Mas eu tenho alguns pensamentos, eu tenho algumas recompensas. Posso dar um outro exemplo, Regina? Só voltar um pouquinho. A Regina falou do Daniel. O Daniel é um exemplo legal. Lembra das parteiras de Êxodo? O que está escrito sobre elas, irmão John? Que elas esconderam os bebês, não foi isso? E se você continuar lendo, eu não vou lembrar o capítulo exato. Deus as recompensou, não é isso que está escrito? Olha que coisa interessante, mandar, mas elas descumpriram, elas não foram de acordo com a legislação local. A legislação era, matem todas as crianças. As parteiras protegeram e Deus as beneficiou. Senhor? Sim. As pessoas pedem a lei, Uhum. Olha que interessante. Sim. Não matará. A menos que estabelecer a lei da morte. Agora, no momento em que eu estou transgredindo uma lei, lembrando que acima daquela lei tem um soberano, então é como despeito. É melhor obedecer a Deus. Tá certo. Então, aí sobre consequência humana. Uhum. Nesse caso, não. Mas nós somos inteligentes para entender. Porque temos o cumprimento da lei até um limite. Porque o próprio Jesus pagou imposto, tá? Exatamente. Irmão Luiz, mas eu gosto de ser esperto, tá, irmãos? Esse é só o Daniel. Não se preocupa, não.
como disse, a gente ouviu acho que na terça-feira, isso não acontece aqui. Isso só acontece na casa do Daniel. Fica tranquilo. Eu sou espertinho, irmão John. O que a gente está vivendo agora? Qual é o tempo que nós estamos vivendo nesse exato momento? Tempo de imposto de renda, não é? Aí o Daniel é espertinho, o que ele faz, Sara? Sara trabalha como autônoma, né, dentista. Eu trabalho sem emitir recibo. Por quê? Porque eu não preciso pagar imposto. Não estou dizendo que é o caso da Sara, estou usando só o exemplo dela, pessoal. Não estou acusando ela de sonegação, não. Mas olha só que interessante. Vou furtar aqui alguns impostos. Por quê? Porque eu sou espertinho, né? A Bíblia está dizendo isso. Se a minha primeira cidadania, esse exemplo que o Luiz Carlos está falando, eu estou exagerando, tá, irmãos? Se essa é a minha primeira cidadania, eu consigo contornar isso de uma outra forma. É errado eu ser espertinho e não pagar imposto? O Luiz Carlos acabou de falar, chegaram para ele e falou assim, você tem que pagar. Olha, abre a polga do peixe, tira, e você vai pagar a minha, a sua. Olha que interessante, sabe por que os cobradores de impostos eram desprezados? Os judeus não se aceitavam ter uma denominação sobre eles, eles não se aceitavam estar subjugados por uma nação. Os coletores de impostos escolhiam impostos de tudo. Havia o imposto, são duas palavras, eu não vou parar no termo delas, mas havia o imposto que era devido, o imposto de renda, e havia o imposto do imposto. Tudo era tributado. Hoje em dia, se fosse o cafezinho teria imposto. Hoje tem, né? Hoje já tem, desculpa. Brincadeira. Corta essa parte, tá, irmão Roberto? O cafezinho é tributado. Só que o ato de tomar café também. Era como se a gente tributasse hoje, nós vamos ter o café. E nós teríamos que pagar uma arrecadação para ter esse momento aqui no final da aula. Esse era o contexto. O coletor de imposto pagava imposto para ser coletor de imposto, irmãos. Era nesse nível. A subjugação romana. Né? Então, irmão Luiz, não furta. Nós fazemos o que é certo. Nós pagamos o nosso imposto. Mas, Daniel, então até onde vai o meu limite? Até onde a lei dá. Se você tem uma facilidade legal para não pagar imposto, é certo, faça. Eu tenho uma dedução legal. Isso não é errado. Agora, o errado é nós não pagarmos. Então, sim, Jesus, enquanto esteve em terra, ele fez os pagamentos e a gente está tentando traçar um limite. Por quê? Para a gente saber até que ponto a gente tem que receber. Vou dar um exemplo. Chegou a pandemia, e a pandemia ajudou muito de muita gente, e baixou um decreto. Vamos ter que fechar as portas e não podemos cultuar. Agora ficou mais difícil responder a pergunta, né? E aí? Porta aberta, porta fechada, irmão Luiz? Um caso interessante, irmão, porque a pessoa tem que ter consciência. Eu dou uma passagem bíblica que até aconteceu com o empresário. Vestiu que empresário. E aprendeu. Quando ele estava, a partir de saber que ele era o dono, a partir de ser tudo para ele. E quando chegou no determinado momento, virou para esse tal aprendiz, na realidade era o dono, falou para ele, ele aprendeu, né? Tudo que você fizer, nossa, porque ele empresário, na hora, provavelmente tem que sair para dentro. Porque não tem comportamento para importar. Estou fazendo. Então, tem aquele capital, a lei para o homem. Como se deve servir. Adeus. Diga, irmão João. Eu pediria licença para colocar uma palavra. Eu gostaria que o pastor Luiz Carlos, quando fosse expressar essas tão sábias respostas, ele falasse um pouquinho mais alto. Tá certo. Desprovido de ouvir. Ouviu, irmão Luiz? Essa voz tenor, né? Tão forte, que ele deu uma oitavada. Ele tem uma cultura cristã fora de série. A palavra, então. Considerado. Obrigado, irmão Luiz. Por favor, quando for falar, eu também tenho esse processo de falar baixo. Irmãos, vamos finalizar, para a gente começar o momento em aula, mas eu estou estimulando essa reflexão e ainda não dei resposta, né? Se você ouvir o vídeo, quando você ver na internet e voltar, fala assim, e aí? Qual que é a resposta? A resposta é para que a gente reflita, irmãos. Eu tenho a minha resposta, talvez a minha não seja a sua. Talvez nessa manhã você vai ser desafiado a entender quais são os seus limites. Quando civil e moralmente, eu tenho a obrigação de desobedecer. Nós lemos que quem honra pai e mãe tem uma promessa de prolongação de vida, não é isso? Mas sabia que existe uma obrigação de desobediência a pai e mãe? Existe um momento que nós temos a obrigação de desobedecer. Olha que interessante, ao mesmo tempo que a Bíblia exige a obediência, ela exige a desobediência em determinados momentos. Quais?
nós vamos talvez aprender, nós vamos ser desconfortados em classe a pensar a respeito. Eu vou dar minha resposta, eu não vou me furtar a dar aqui o que eu pensei e dividir com os irmãos falando da parte civil, e com ela eu vou encerrar. E vou encerrar fazendo uma reflexão. Não sou cidadão desse reino, irmãos. Eu tenho um reino, eu sou cidadão de uma outra terra. Toda vez que a minha lei civil local conflitar com a minha lei civil do meu país de origem, eu sigo a lei do meu país de origem. Talvez seja uma resposta, Regina, entre o começo que nós fizemos e esse encerramento. Quer ver um exemplo? Eu não sou daqui, irmão, mas é isso que eu estou dizendo. Eu sou de um outro reino. Eu tenho um reino que tem uma legislação. E toda vez que houver um conflito dessa legislação, eu vou ficar... Se isso exigir que eu pague localmente aqui, eu vou pagar. Se isso exigir chicotadas, eu vou tomar, respondendo sobre Paulo. Se isso exigir a minha cabeça, eu preciso entregar. Mas se isso exigir uma postura arredia sobre o que eu tenho que falar, eu vou manter. Quer ver um exemplo? É proibido falar sobre pecado. A partir de hoje, desculpa, me prenda. Ou você acha que não vai chegar esse momento da igreja? Ah, não podemos falar. Não, nós temos que tornar, irmãos, eu não estou criticando o que nós ouvimos, mas nós temos que tornar o templo agradável para receber as pessoas. Sim, culto de afago é domingo de noite. Você vem, você é afagado no culto, você é abraçado. A gente precisa ter a nossa parte espiritual renovada, eu concordo. Culto de domingo de manhã é para desconforto. Você veio para ser desconfortável. Não é para trazer conforto, você veio para se conflitar. O que eu estou fazendo de errado? Como eu posso ser um crente melhor? Como eu posso ser um servo melhor? E se isso machucar alguém, irmãos, perdoe. A porta é a serventia da casa. Pode ir embora. Chegaram uma vez para Cristo e falaram assim, irmão João, a multidão começou a dispersar. Sabe qual foi a resposta? Quer ir com eles? Existe sim um momento do conforto. Eu não estou dizendo que não, que a vida é só chicote. Não é isso, irmãos. Mas como cristãos, nós precisamos lembrar que nós temos um reino e nós somos cidadãos desse reino. E às vezes, para pagar por isso, vai ao nosso pescoço. Mas não, tem momentos que não. Paulo conta toda a parte dele de açoites que ele teve. Eu me submeto, olha, está aqui. Mas quando eu for julgado, eu quero a legislação romana. Olha, vocês estão fazendo o procedimento errado. Traga a legislação, eu exijo essa parte civil. Olha, para continuar falando, é sim, então tá bom. Isso eu pago com a minha vida. Então, irmãos, se vocês me permitem, a gente falou sobre os excessos, e com eles eu vou terminar fazendo uma reflexão. Se na aula de hoje nós estamos promovendo uma discussão sobre a organização de um organismo vivo, eu queria propor, e eu vou fazer a pergunta, essa eu não vou dar resposta. Quando começa e quando termina o culto? Agora eu estou falando sobre culto. Dentro da igreja, nós gostamos de usar um termo que a igreja somos nós já falamos isso. Na lição de número 2, nós falamos sobre o contemporâneo de Tito, não é isso? Na lição de número 2, se eu não estiver errado, nós falamos sobre esse tema, não vou repetir. Mas quando começa e quando termina o culto? De uma organização feita sobre um organismo vivo. Se o seu culto começa me ajuda o horário do culto, 18 horas, tem alguma coisa errada.